Uma boa tarde a todos. Gostaria de pedir, por gentileza, quem tem celular, que desligue ou coloque no silencioso total, para que não haja interferência nos nossos trabalhos aqui. Então, desliguem o celular. Vamos fazer a leitura da nossa página. É uma página tirada do livro Palavras de Vida Eterna, lição 65, com o título da lição Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus está em Marcos, capítulo 13, versículo 11. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te compliques nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te classifiquem, o nome oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através de zombaria, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto, traz consigo pensamento de ódio e destruição. Não lhes sanaria o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a fúria dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de luz, que é o estudo do vosso Evangelho através dessa reunião pública. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado pelos amigos espirituais em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos que esses amigos nos trazem. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa Vanderly, que vai nos trazer a palestra dos teus ensinamentos, o Cristo Consolador. Ampare-a, conduza a nossa Vanderly em cada palavra, acalme o coração dela para que ela tenha certeza de que está nos trazendo aquilo que o Senhor quer que ela nos traga, Senhor Jesus. E abençoe a nossa Neide, que vai nos trazer o comentário do livro Fonte Viva. Ampare a nossa Neide, Senhor Jesus, nesses comentários. Que todos nós que trouxermos qualquer ensinamento seu para passarmos adiante,
que façamos isso de acordo com a vossa vontade, que sejamos conduzidos por ti, Senhor Jesus, sempre. Abençoe, Senhor Jesus, a todos que aqui estão e a seus familiares. Abençoe, Senhor Jesus, a humanidade inteira. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Aquele senhor não pegou a folha. Oi. Aquele senhor não pegou a folha. Eu acertei isso aqui ainda agora, parece que eu cresci um pouquinho, não faz muito tempo. Tá sem som, cadê o som? Cadê o som? Cadê a menina do som? Tá com som. Chama ela. Bem, enquanto o som não vem, só que aí vai só atrapalhar um pouquinho a nossa gravação. Que é esse aqui? Tá bom. Não. Peraí, não, vai, pra cima. Pra cima? Não, tá não. Já foi. Já foi. E daqui não vai. Esse está ligado. Esse tá. Gente, isso acontece, isso é normal, tá? Nas reuniões, o som ir embora. Mas a gente não pode parar. Esse microfone na mão, às vezes atrapalha um pouquinho, porque a gente tem, né, que segurar o livro, segurar o microfone, mas nós temos que ser como bailarinos, né? Dançar todos os tipos de músicas e se equilibrar em um pé só. E Jesus, na sua infinita bondade, nos segura e nos conduz. Esse som tá legal? Eu acho que vai ser difícil hoje. Bem, o nosso estudo de hoje tá difícil, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar para cá. O nosso estudo de hoje é o Cristo Consolador, no capítulo 6. E nós estamos vindo do capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos. Então, depois das aflições vem o consolo. Né? Graças a Deus que a gente tem isso, né? O consolo. Que nós ainda podemos ficarmos aflitos, ficarmos um pouquinho também desesperados, que faz parte da normalidade do ser humano, ser um pouco desesperado, né? E isso acontece por quê? Porque a nossa fé ainda é muito pequena. Então, antes da gente se apegar na fé, a gente dá entrada primeiro para o desespero e para o pânico. E no estudo de hoje, o Consolador Prometido, o que vem a ser o Consolador Prometido? Nós sabemos, através dos nossos estudos da doutrina,
que se divide em 3 partes, né? Nós temos as 3 revelações. Qual é a primeira revelação? É a revelação dos mandamentos recebidos através de Moisés no Monte Sinai. E qual é a segunda revelação? Foi a vinda de Jesus. Jesus veio até nós. E qual seria a terceira revelação? Qual é a terceira revelação? É a doutrina espírita, que veio para nos ensinar, nos explicar e veio para nos explicar o que significa o Cristo Consolador. É Jesus? Tem a ciência de Jesus. Na terceira revelação, o que contém na terceira revelação? É a doutrina espírita sozinha? Não. Porque a doutrina espírita sozinha seria como as outras religiões. Não teria base. A base científica no que a doutrina se baseia. A doutrina não é jogada ao ar. A doutrina tem perguntas e tem respostas. E o que seria de nós sem as verdadeiras respostas da doutrina? Nós estaríamos, como sempre, desde lá, né, em determinadas religiões, fazendo perguntas e recebendo a seguinte resposta: isso ainda você não tem condições de saber. Que bom que hoje nós não recebemos mais essa resposta. Hoje nós recebemos todas as respostas para qualquer questionamento que nós tenhamos. E a partir do momento que nós lemos uma frase deste livro bendito, o Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos, desde que a gente sente numa cadeirinha dessa, que a gente ouça uma frase falando da doutrina espírita, nós estamos comprometidos não para o resto da vida, mas para sempre, porque o resto da vida não existe, porque a nossa vida não tem fim, ela é infinita, como o Senhor Jesus nos ensinou, nos exemplificou. E aí, quando a gente fala do Consolador prometido, que foi Jesus que falou, que viria a terceira revelação. E por que essa revelação não veio antes? Porque eu digo nós, porque nós já estaríamos também lá naquela época. Porque aqui não tem nenhum espírito novinho. Nós somos espíritos bem idosos. Graças a Deus que já chegamos até aqui. Porque naquela época nós não teríamos condições de entender o que Jesus nos iria trazer há muitos séculos depois. E aqui estamos nós hoje, comprometidos com a palavra de Jesus, comprometidos com os ensinamentos do Mestre, comprometidos principalmente com Deus, nosso Pai, porque tudo que Jesus trouxe foi enviado por Deus. Jesus foi instruído por Deus. E como nós sabemos, está lá no livro O Invisível, que Emmanuel e Chico Xavier traz para nós, Jesus se preparou
1000 anos para poder estar no planeta Terra, para ser o governador do planeta Terra, para ser o nosso mestre, para trazer para nós tudo que aqui hoje nós sabemos. Que nós sabemos muito? Será que a gente sabe muito? Sabemos tão pouco ainda, né? Por isso nós ainda nos encontramos aqui nessas cadeirinhas de escola, necessitados de aprender mais, de sentir mais, porque não basta aprender a escrever, nós também temos que aprender a ler. E depois de ler, nós temos que aprender a sentir, porque se nós não sentirmos, o tempo que nós ficamos nessas cadeirinhas dessa escola, nada adiantou. Aí quando ele fala das aflições, das nossas aflições, as aflições são necessárias ou não são? Sim, porque sem as aflições, nós não vamos trabalhar. Nós não vamos crescer. Nós vamos ficar eternamente, como dizem, né? Choramingando nossas pitangas. E aí vem a primeira aflição da nossa vida. E aí nós questionamos Deus. Mas Deus, por que eu? Mas por que comigo? Aí temos aquele filho rebelde. Mas por que esse filho rebelde? Eu tenho tantos, e só ele é assim? Deus, por que eu tenho esse marido? Por que eu não casei com outro? E aí passa o tempo. E daqui a pouco vem outra dificuldade e nós estamos de novo a questionar. E não percebemos que depois daquela primeira aflição, nós já nos encontramos um pouquinho mais evoluídos e com a nossa capacidade um pouco maior de aceitar as dificuldades da vida. E o que essas dificuldades da vida faz conosco? Faz o que o rio e as águas fazem com as pedras que tem nos rios. A água vai descendo o rio abaixo, vai rolando as pedras, e as pedras vão batendo umas nas outras e vão se burilando. E vão se tornando aquelas pedrinhas tão lisinhas. Quando eu era pequena, eu jamais poderia imaginar como isso aconteceria. Por que aquela pedra era tão lisa e outras tão pontiagudas? E como isso iria servir de exemplo hoje, aqui e agora? O que são essas pedras? São as nossas vidas. As nossas vidas que nós temos a opção de burilá-las ou continuar deixando elas pontiagudas, nos machucando sempre. A escolha é nossa. E já que nós temos, né, o livre arbítrio de escolher, por que nós vamos escolher continuar brigando com as pedrinhas pontiagudas? Por que a gente não começa a estudar? Por que nós não começamos a trabalhar? Porque os dois andam juntos. O trabalho, o estudo, o amor ao próximo. Nós temos lá o exemplo de Jesus, que Jesus fala que dos três pilares que andam junto. O amor de Jesus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Sem esses três juntos, nós não temos como caminhar. A gente caminha sim, mas a gente vai capengando, né? Porque nós aprendemos uma coisa, não aprendemos a outra, e vai ficando cada vez mais difícil. Mas nós ainda somos teimosos.
A gente espera chegar lá no final, quase no final da caminhada, para percebermos que nós fizemos o caminho ao contrário, que poderia ter sido muito mais fácil se nós não fôssemos teimosos, se nós não fôssemos rebeldes. Porque desde o início, mesmo nós não sendo ainda conhecedores da doutrina, mas os nossos avós, os nossos pais, mesmo que em outra religião, já trazia a ideia de Jesus, a ideia de Deus, a ideia da salvação, ou então do se perder para sempre. Eu estava até ouvindo uma pessoa falando hoje numa palestra, né? O porquê. Por que a gente acreditou tanto tempo? E por que Deus e Jesus iria se satisfazer em ver o seu irmão ou o seu filho arder no fogo do inferno, no mármore para sempre? Que Deus é esse que ficaria feliz de ver o seu filho sofrer? O que nós fazemos hoje pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos? Nós evitamos falar em nossos inimigos. Até parece que nós já somos santinhos, que nós amamos todo mundo. Nós ainda não amamos todo mundo, porque de vez em quando nós ainda nos pegamos tão irritado com alguém que se a gente pudesse dar um chute na canela, a gente daria. E se nós ainda temos essa vontade de chutar a canela do outro, é porque o amor de Deus ainda não está intrínseco em nosso coração, em nosso pensamento. E nós temos que trabalhar cada vez mais para que isso aconteça com todos nós. Eu não tenho que ficar desejando que só eu cresça, porque aí o amor de Deus não está completo em mim. Eu tenho que querer para o outro a mesma coisa que eu quero para mim. Eu quero que todos evoluam. Nós temos que desejar que todos evoluam. Porque hoje eu não conheço o meu irmão que ali está. Mas e há 100 anos atrás? Será que nós não estivemos juntos? Será que nós não fomos irmãos? Pai e filho? Genro? Nora? Nós nunca sabemos. Será por que estamos aqui todos juntos essa tarde? É coincidência? Existe coincidência na doutrina? Não existe coincidência na doutrina. Está tudo certo. Está tudo em seu devido lugar. Nós estamos com quem nós deveríamos estar. No dia e hora e lugar certo. Nada é por acaso. E aí, quando ele fala do Consolador prometido, o que é o Consolador prometido? É o Jesus? Não. É a doutrina, é a ciência, onde muitos ainda se recusam a acreditar. A partir do momento que nós julgamos a religião do outro, nós estamos nos afastando da doutrina de Jesus. Eu ouvia, eu fui um pouco, mas deixa para lá. Foi intolerância da minha parte, porque nós temos que ter paciência, já nem digo paciência, mas compreensão com a maneira do outro pensar que ainda não é igual à minha. Isso é sinal de que eu já caminhei um pouquinho mais e ele ainda está parado no tempo. Eu acompanhava um frei
Eu até encontrei com ele no final, há 2 meses atrás, né? 2 meses, um mês e pouco atrás eu viajei, e encontrei com ele no aeroporto, né? E todo mundo foi lá abraçar o Frei, tirar foto com o Frei. Aí eu fiquei olhando para o Frei, eu falei assim, bem, graças a Deus que ele consegue fazer ainda muita gente feliz, né? Eu não fui lá pedir para tirar uma foto com o Frei, porque eu tinha na minha mente uma palavrinha, uma frasezinha que ele falou, e aí eu parei de seguir o Frei. Mas eu gosto dele. Ainda tem jeito. O que é que eu tenho que fazer numa hora dessa? Eu vou orar, eu tenho que orar pelo Frei, não é julgar pelo Frei. Eu tenho que orar pelo Frei, mas eu não fiz isso. Eu fiquei chateada com ele, porque ele colocou a nossa religião inferior à dele. A certa é a dele, a dos outros não. Então eu não fiquei chateada só pela minha religião, pelo que eu acredito, por todas as religiões. Porque onde está escrito, onde Jesus, qual foi a tábua que Jesus escreveu, que essa religião é que é a certa. Mesmo porque a religião não existe. Quem faz a religião somos nós. A religião está dentro de cada um de nós. Nós é que tornamos boa, feliz ou ruim e maldita. Em primeiro lugar, se nós estamos numa religião que ainda se compraz em fazer o mal, em desejar o mal, em julgar o outro, em não perdoar o outro pelo que ele fez, tá certo? Não está. Mas eu posso julgar por a pessoa ainda pensar e agir daquela maneira? Não posso. Porque eu já tenho esse livro na mão. E eu vou estar sendo incoerente. E aí quando Jesus fala aqui dos bem-aventurados os aflitos, eu vou ficar indo e vindo aqui. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O que quer dizer? Eu tenho que me sentir feliz porque eu estou sofrendo? Gente, pois tem pessoas que não se sentem felizes porque está sofrendo. Passa pelo sofrimento com uma alegria na face que nós não compreendemos. Quem está errado? A gente tem que sentir, é uma coisa que não se deve sentir, é inveja, né? Mas a gente tem que se cuidar. Mas eu gostaria de passar pelas dificuldades da vida sem estar me lamuriando, reclamando com Jesus e achando que está tudo em seu devido lugar, que eu não estou sendo castigada, que eu estou passando por aquilo porque eu teria que passar. Porque se não houver as dificuldades, a gente não cresce. Nós não vamos sair do mesmo lugar. Nós vamos ficar feito um poste, sem sair do lugar. Essa semana, eu me surpreendi com uma pessoa que é ligada a mim. Eu tenho um casal de filhos. E o meu caçula, de 51 anos, ele estava muito solto por aí, né? Porque mãe não consegue fazer muito milagre, né? A dificuldade tem que vir. A dificuldade tem que bater na porta para a pessoa acordar. Há uns 8 meses atrás, ele não é de beber. Ele saiu de casa 1h da manhã, bebeu, bateu com o carro. Só que ele escolheu o carro de um policial para bater. E deu uma senhora confusão, né? A confusão só não foi maior
porque chegou, né, o corretor dele lá e falou para o policial assim, você que sabe, se você quiser colocar no boletim que ele bebeu, você vai ficar com o seu prejuízo, porque ele não tem dinheiro para pagar o seu prejuízo, e ele vai ficar com o dele. Aí o policial resolveu passar por cima. Quando foi segunda-feira, arrumou o carro, tudo bem. Segunda-feira ele estava saindo para trabalhar, logo cedinho, passando por um semáforo de 40 km por hora, quer dizer, não estava correndo. E aí o motoqueiro resolveu passar um pouquinho mais rápido e não ser multado naquele semáforo, ali no Largo da Preguiça. E aí ele passou pelo lado direito do meu filho, sem capacete, sem proteção nenhuma. Aí o que o meu filho fez? Quer dizer, o meu filho, ajudado pela espiritualidade, que ele não estava sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. Aí ele jogou o carro para cima do ônibus. Tinha um ônibus parado na frente, aí ele bateu na traseira do ônibus. Aí ele deixou para falar comigo bem depois. Mãe, eu não quis falar com você logo, porque eu sei que você ia ficar muito nervosa, por isso que eu falei com a minha irmã primeiro, falei com não sei quem, falei, tá, Alex, você está bem? Aí ele, eu estou bem. Falei, você tem certeza? Não tenho, mãe, tenho. Olha, eu já tô trazendo o carro para casa, depois eu vou ver o negócio do seguro, vou fazer o brate. Eu estou bem porque eu estou feliz. Porque eu estou mais feliz em carregar o meu prejuízo nas minhas costas do que a morte de alguém. E se eu não tivesse tomado aquela atitude, aquele rapaz não iria sobreviver. Aí gente, tá acontecendo alguma coisa com esse garoto. Aí eu trouxe ele para cá, né? Chega a hora de pedir ajuda. Aí eu falei assim, Alex, meu filho, não já está na hora de você começar a mudar um pouquinho? Você, né, tá com fulano, aí vai no centro, não sei de onde, que eu nem sei do que se trata. Aí junta com outro, vai em outra casa lá, que eu também não sei do que se trata. Eu acho que você está se complicando. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que você tem razão. Aí eu trouxe para cá, o doutor Herman foi o paizão dele, conversou. Aí ele falou assim, mãe, eu agora estou com a casa do caminho. Eu vou ficar quieto aqui. Aí eu falei assim, graças a Deus. Quando foi ontem, por volta de meio-dia, aí me liga. Um telefone desconhecido, eu falei, meu Deus do céu, quem é? Aí eu quase não atendi. Aí o rapaz colocou assim, tia, sou eu, o colega do Alex. É porque roubaram o telefone dele e ele pediu que eu ligasse para a senhora. Aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou assim, Aí ele veio falar comigo. Falei, você tá bem? Tô, mãe, eu tô bem. Gente, eu jamais esperei ouvir isso do meu filho, ele falando com calma que ele tá bem. O Alex, ele é ligado a 360. A 360. Aí eu falei, mas como foi isso? Aí ele falou assim, mãe, a empresa ligou, eu estava passando na Cinelândia, aí eu só peguei o telefone da mochila e coloquei e só falei assim, alô? Aí só senti o tapa na minha orelha, carregaram o telefone. Aí ele, poxa, eu paguei a segunda prestação do telefone agora. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, Alex, olha, o importante é que você não reagiu. Aí ele, não, mãe, eu não ia fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu, ele cresceu, 51 anos, começou a crescer. Aí eu falei assim, Alex, olha, eu sei que você pode ficar nervoso. Ele, não, mãe, eu não estou nervoso, não estou nervoso. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que você, né, tá com pouca grana, eu vou comprar um telefone para você e vou te dar de presente de aniversário antecipado.
Ele faz 52 anos, né, o mês que vem, no dia 17. Aí ele, não, mãe, não, eu não quero. Eu já estou devendo muito para você, eu não quero. Eu falei, eu estou te dando de presente. Eu vou te dar de presente. Enquanto isso, você acaba de pagar o que o ladrão te levou. E que hoje você está assim. Aí eu falei, tá. Aí ele aceitou. Olha o momento de transformação da pessoa. Quando foi à noite, ele passou lá em casa. Aí eu falei, pega o meu telefone aí, entra na internet e vai comprar o seu telefone. Aí ele falou assim, mãe, sabe o que eu estive pensando? Sim, o quê? Eu estive pensando assim, que eu sou como uma casa de marimbondo. E agora foi mexido na minha casa de marimbondo. E agora eu estou sendo atacado por todos os lados. Aí eu falei, viva Jesus. Eu falei, ô meu filho, nunca é tarde. É sempre hora. E tudo tem sua hora. Eu brigo com esse menino desde que ele nasceu. Tive que esperar 51 anos para ele falar alguma coisa dentro dos ensinamentos de Jesus. Que tudo tem sua hora. Aí ele falou assim, olha, eu prestei atenção em tudo que o doutor Erma falou comigo. Eu já cortei algumas amizades que não são legal para mim, eu já cortei. Já modifiquei a minha casa. Já coloquei o retrato de Jesus lá na entrada da minha porta. E estou fazendo as preces do evangelho que você me deu. Transformação. Nós temos os nossos momentos de transformação moral, transformação espiritual. E a gente não deve correr e não pode exigir do outro que o outro siga os nossos passos na mesma velocidade que nós. Mesmo porque não existe um corre mais rápido, outro corre mais lento. Por que isso acontece? Por causa da nossa bagagem. Quem caminha mais rápido já traz uma bagagem maior de outras reencarnações. E quem anda em passos mais lentos ainda traz uma bagagem pequena e precisa de mais tempo para aprender. Mas nós, no nosso egoísmo e no nosso julgamento, a gente não perdoa. A gente pega o outro, julga. Eu já falei tanto, já conversei com a fulana, já falei com o fulano, ele continua bebendo, ele continua fumando, ele continua tudo. Eu já falei isso para o meu filho. Falei, você vai parar de fumar. Se você não parar de fumar, eu estou avisando para você. Eu não vou lá no hospital olhar para sua cara com você procurando um ar para respirar sem encontrar por causa de um câncer no pulmão. Eu falo isso há anos. O meu filho fuma desde os 13 anos, está com 51. Agora ele resolveu, falou que não vai mais fumar. E está lá batalhando. Então tudo tem o seu tempo. Não somos nós, mas também nós vamos parar de falar? Não. Só que a gente tem que saber a hora certa de falar. Porque o Cristo Consolador está conosco. E Ele está ali dosando junto com a gente. Olha, agora é hora de você falar um pouquinho assim. Agora não é hora de você falar. Agora a pessoa não está preparada para ouvir. Agora a pessoa não está preparada para entender. Porque não basta ouvir. Ouvir é fácil, né? A gente ouve, entra de um lado e sai do outro, e está tudo bem. Mas entender tem uma grande distância. E aí eu falei um pouquinho aqui do nosso evangelho. E aí ele começa dizendo assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
Que Consolador é esse? Que vai ficar conosco para a vida inteira, para a de eterno, porque nós somos eternos. A doutrina espírita na nossa vida. Jesus prometeu e cumpriu. E aqui está o Cristo Consolador na minha mão, no coração de cada um de vocês, na maneira de cada um de nós caminhar, tratar a nossa família, tratar os nossos amigos e principalmente os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, porque todos eles precisam de nós. E os desencarnados que ainda não encontraram o caminho da luz do Cristo Consolador são os mais necessitados de nós. E nós somos mestres em esquecer de fazer uma prece para um desencarnado que se encontra em aflição, que ainda não encontrou o caminho da luz, o caminho da verdadeira felicidade, que é andar na direção de Deus, do Criador, de sentir a luz, de ter coragem de caminhar no caminho estreito, que andar em estrada larga é fácil, qualquer um vai. Agora, se você pega um caminho estreito, cheio de curvinhas, com abismo de um lado, abismo do outro, que você não sabe se você vai cair, é mais difícil. E o caminho mais fácil, ele pode ser mais fácil, mas pode se tornar muito mais difícil para nós. Já dizem as encarnações na riqueza e na pobreza. Qual é a mais difícil? A gente fala assim, né? Eu falo. Na próxima encarnação eu quero ser rica. Eu quero ter um dinheiro, gente. Né? E por quê? Porque eu ainda estou quebrando a cara aqui, trabalhando com 68 anos, trabalhando pra caramba, andando no sol quente. Eu não gosto de sol, mas eu sou obrigada a andar no sol quente o dia inteiro. De cliente em cliente, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu quero a prova da riqueza, eu quero ser rica. Gente, olha que bom que Deus não ouve as besteiras que a gente fala, porque nós não sabemos o que falamos. O que seria eu rica? Primeiro, não estaria aqui. Estaria, sei lá, né? Aí nos bem bom da vida, né? Aproveitando tudo do bom e do melhor, e não estaria aqui falando de Jesus, com essa responsabilidade enorme que é ter a palavra de Jesus ligada no seu peito e no seu coração. E é assim que a gente aprende. Ser rico é mole. Não é mole não, gente, é muito difícil. As pessoas se perdem, porque as facilidades são imensas. Aí promete, eu vou com essa grana, mas eu vou fazer muita caridade, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar os orfanatos, eu vou abrir um abrigo, aí fica tudo no eu vou. Aí quando chega aqui, não foi a lugar nenhum que deveria ir. Seguiu o caminho mais fácil, o caminho do bem bom, o caminho das melhores comidas, os melhores restaurantes, as melhores lojas de grife, enquanto nós vamos procurar aquela lojinha mais barata, né? Outro dia eu encontrei uma menina aqui e ela estava com um macacão e eu comprei um vestido na mesma loja que o tecido é o mesmo. Aí eu fui dar passe nela, né? Aí eu falei assim, oi, colega, nós somos sócias da mesma loja. Aí ela falou, é Empório? Eu falei, é Empório, nome de rico, nome de coisa rica, Empório. Vê se pobre fala Empório. Empório é para rico. Eu falei, cada um tem a sua riqueza, cada um tem a sua riqueza.
Nós podemos ainda ir lá na Empório e comprar o nosso vestidinho que a gente gostou. A gente parcela no cartão, qual é o problema? A gente parcela no cartão, a gente paga, porque nós somos pobres, mas nós somos limpinhos, né? Não fica devendo, porque senão depois a cobrança é maior. Aí eu vou ler o item 4, que ele diz assim: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece. Por não estar maduro para compreender o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo há dito. Então, por que esta verdade não veio antes para nós? Porque nós não tínhamos condições de entender. Imagina, até hoje, a gente consegue entender o sofrimento que Jesus passou? Gente, eu não consigo entender. Por quê? Que coragem aquela, que fé é aquela? E que amor de pai é esse? Amor de pai. Deus amou tanto Jesus e nos amou tanto que colocou o Filho dele no sacrifício para nos ajudar, para ajudar os outros filhos. E Jesus aceitou de bom grado. Em momento algum ele reclamou, em momento algum ele blasfemou. Ele passou por tudo e deixou para nós a lição, que nada é em vão, assim como nossas palavras. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, porque a gente acha que as palavras passam. As palavras passam. O som se perde no ar. Mas o que nós deixamos no coração do outro e em sua mente pode destruir o nosso irmão, porque a palavra mata. Sabe aquela frase que diz assim: eu preferia ter tomado um tapa na cara do que ter ouvido tal palavra, principalmente saído da sua boca. É sério. Nós temos que pensar. Nós não podemos ainda nos dar o luxo de continuar fazendo sem pensar, agindo impulsivamente. Quando a gente age impulsivamente, o resultado não é bom. Pode anotar, o resultado não é legal, não é bacana. Como diz, né, o ditado popular aí, né, vai dar ruim. Então, se a gente pensar sempre no sacrifício que Jesus fez por nós, nós não teremos como errar. Jesus foi humilde, bom de coração. Aí quando lá no Evangelho diz que, né, dá outra face, o que significa na realidade dar outra face? Está tudo no Evangelho, está tudo aqui. Dar outra face não significa que alguém venha, bate na minha cara, aí eu falo assim, ó, não, agora para não ficar torto, dá do outro lado. Não, dar outra face significa perdoar a palavra que o outro falou em uma hora muito errada, muito infeliz. Está em perdoar o que o outro nos falou na hora errada, que nos machucou. Porque nós estamos aqui, nós somos aprendizes da doutrina espírita. Nós estamos aqui para aprender. Então, nós ainda temos o direito de nos sentirmos ofendidos. E cada vez que isso acontecer conosco, a gente lembra de Jesus. É a hora de nós lembrarmos de Jesus. Já imaginou se Jesus fosse retribuir tudo que fizeram com ele? Tudo que falaram com ele? Ele iria passar séculos e séculos esbravejando e batendo no outro. Mas Jesus não. O ensinamento que ele deixou, perdoa
Perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Perdoa, Pai, porque ele não sabe o que diz. E é como nós devemos conversar com o nosso Pai. Deus, meu Pai, me perdoa, porque eu falei, mas eu não sei ainda o que falei. Te peço perdão pela palavra falada na hora errada, que magoou o meu irmão, que machucou profundamente o meu filho, que magoou profundamente o meu genro, aquele genro que eu quero matar, mas de repente eu falo uma palavra com ele, uma frase tão séria, tão séria, tão séria, que ao invés de eu me reconciliar com aquele meu irmão, eu vou aumentar a raiva. E aí, o que a gente vai estar fazendo? Então, vamos postergar. Na próxima encarnação a gente se acerta, né? Por que a gente tem que deixar para a próxima? Por que nós não podemos resolver aqui e agora? Vamos resolver tudo? Não. É aos poucos. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele parcelou cada dívida nossa em 1 milhão de vezes. Muito melhor do que na Casa Bahia. Nós vamos reencarnar 1 milhão de vezes, pagando um pouquinho de cada vez, nos acertando um pouquinho de cada vez. E que a gente possa ser grato por ter um Pai tão amoroso, tão bondoso. Será que um dia nós vamos ser pelo menos 1/10 do que Deus é para nós, do que esse Pai é para nós, do que Jesus fez por nós? Quando eu assisto o filme de Jesus, gente, eu tenho vontade de pegar Maria e colocar no colo. Aí eu falo assim, Maria, tu foi muito escolhida. Tu foi muito escolhida. Gente, como que uma mãe fica ali no pé de um filho, vendo o filho ser trespassado, pregado na cruz, com prego, sangue escorrendo. Como que a mãe aguenta? Nós, se alguém fala alguma coisa do filho da gente, a gente quer partir para cima. Não, nem pode falar. Triscar então de jeito nenhum. Eu falo assim, olha, eu posso pegar o meu filho, posso brigar com ele, eu posso falar, eu posso jogar tudo na cara dele que ele está errado, mas eu não dou o direito de ninguém falar nada do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu bisneto, de jeito nenhum. O meu bisneto, ele tem 8 anos. E aí ele é muito serelepe, né? Aí a gente fica assim, Lázaro, aí toda hora, Lázaro, Lázaro. Eu posso falar, a Bisa pode falar, a avó pode falar, mas outra pessoa não pode falar não. Deixa que a gente corrige. Porque quando o outro corrige julgando. Sem mesmo saber se aquela criança tem algum transtorno, mas julga primeiro e pergunta depois. Eu fui no laboratório outro dia e no Labs, tem lá no Labs, um cantinho para os especiais. Aí tem mesinha, cadeira, canetinhas, né, para eles irem se distraindo até a hora da agulhada e para a mãe também ficar um pouquinho mais calma, né? Que qual é a mãe que vai para o laboratório e fica calma sabendo que o seu filho vai se apavorar com uma agulha ou com qualquer outra coisa? E eu fiquei olhando aquelas mães, né, com aquelas crianças, né? Uns já trazem identificação no pescocinho, né? As pessoas, mas tem muita gente que nem sabe o que significa aquela identificação. Acha que é qualquer coisa, menos que a criança tem um transtorno. E aí vê a criança correndo para lá, correndo para cá, e a mãe falando, e a criança não obedece. E aí alguém vai lá e diz assim,
Se fosse meu filho, já teria dado uns cascudos. Sabe o que é isso aí? Ó? Faz o que quer em casa. Mãe não corrige, pai também não. Deve viver lá com a avó deve cuidar. E vó passa a mão na cabeça, aí a criança fica fazendo isso em público, ó, se jogando no chão, respondendo a mãe, não obedece. Olha quanto que a gente se complica através do julgamento. Vamos procurar saber primeiro o que acontece com o outro, porque ao invés da gente desajudar, vamos ajudar. O meu bisneto, a gente vai ter que levar ele psiquiatra, psicólogo, porque né, a escola já chamou. E aí eu falei, ninguém fala nada com ele, eu posso falar. Vocês não sabem, ele ainda não traz o crachá dizendo que ele tem um transtorno. Quem conhece sou eu, quem conhece é a mãe, é o pai, é a avó, é a gente que convive, outros não. Então Deus, através de Jesus, colocou aqui nesse bendito Consolador: não julgueis para que não sejam julgados. Tenha amor pelo seu próximo. Faça pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por ti. Se seguirmos esses ensinamentos, nós não vamos errar. Não tem como errar. Nós vamos acertar. Nós vamos caminhar mais um bocadinho. E quando a gente desencarnar, nós vamos ficar muito felizes com o pouquinho que a gente evoluiu. Porque Deus é bom o tempo todo. Nós é que não vemos, porque nós somos rebeldes. E nós adoramos nos fazer de cegos, surdos. Agora, mudo nem sempre, né? Porque a nossa língua é afiada. Quando a gente pensa que não, nós já falamos. Às vezes até a gente pede desculpa, mas aí já foi, é tarde. E antes que alguém me cutuque aqui, aqui no último parágrafo, diz assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios a lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Tenhamos fé, tenhamos esperança. Acreditamos em Deus e em Jesus, porque não existe outro caminho. O caminho é esse. E está todo aqui. E nós temos que ficar atentos para o que nós estamos fazendo com esse Consolador prometido. Que o que nós estudamos aqui hoje não fique aqui. Vamos levar. Não é levar para casa e colocar na gaveta e fechar a gaveta, não. Eu tenho que ser a primeira. Eu vou levar, porque é muita responsabilidade com as palavras. Eu não sei por que eu estou aqui, quer dizer, não sei não, eu sei, né? Alguma coisa eu falei lá atrás que eu não devia, por isso que eu tenho que vir aqui consertar, né? Pelo menos tentar, né? Estou começando aqui, e quem sabe daqui mais umas 1000 encarnações, eu já estou diferente. Então, que levamos na nossa mente, que não esqueçamos, vamos levar no nosso coração, vamos ser melhores do que ontem e melhores do que o amanhã. Que Deus e Jesus e toda a espiritualidade maior proteja cada um de nós, que tome conta dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos sentimentos. Graças a Deus.
Acho que eu vou botar aqui que fica melhor. Agora vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está saindo o som? Lição 177. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20. Quem aflige indebitamente, ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporaremos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Tem bastante, não precisa treinar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O título desta lição, Riqueza para o Céu, refere-se ao conceito de acumular tesouros, como boas ações, fé e amor ao próximo, em vez de riquezas terrenas, que podem ser perdidas ou deterioradas, alertando-nos para a importância de investir em valores espirituais e eternos, em vez de apenas bens materiais.
E baseando-se nesta passagem de Jesus em Mateus, ajuntai tesouros no céu, Emmanuel inicia esta lição afirmando que quem se aflige indebitamente ao ver triunfo e prosperidade de muitos homens impiedosos, egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. E diz: é preciso que não seja assim. Afinal, há um objetivo para isso: caminharmos progressivamente pelo conhecimento da verdade, em direção à perfeição espiritual que é relativa. Ajuntai tesouro no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer que acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Por isso, acumular tesouro no céu é entendido como aquisição de sabedoria, conhecimento, aprendizagem. Devemos desenvolver as qualidades morais e éticas para nos tornarmos pessoas melhores. Assim, no processo da reencarnação, cada um vai acumulando dons oferecidos por Deus, que são os legítimos tesouros que devemos acumular. E Emmanuel continua a nos dizer que efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Assim, ele afirma que esse corpo é de curta duração, é passageiro ou transitório. Portanto, nessa passagem carnal, devemos objetivar, devemos realçar a nossa evolução espiritual. Significa que precisamos buscar conhecimento e compreensão que nos encaminham para o bem. Acumular bens espirituais que são a bondade, a cultura, a compreensão, a simpatia. Enfim, sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração no céu. Devemos investir na nossa vida espiritual, em ações que tragam frutos para a eternidade, como a prática do amor ao próximo, através de inúmeras oportunidades que nos surgem todos os dias, principalmente no período do frio intenso, ofertando um agasalho, um alimento quentinho, ou levando uma palavra de esperança, de fé. Desse modo, vamos conquistando tesouros que não se perdem de acordo com os ensinamentos de Jesus e que nos aproximam de Deus. A verdadeira riqueza é a sabedoria e o conhecimento de Deus. É através da fé e do amor a Deus é que alcançaremos a verdadeira riqueza espiritual. Portanto, a mensagem de riqueza para o céu, tema presente no Evangelho de Mateus, é um convite a priorizar os valores espirituais e eternos, pois lá não há vermes para corroer o dinheiro. Em realidade, há uma diferença de planos. No plano terrestre, estamos sujeitos à lei da matéria. Devemos atendê-la, suprindo as necessidades de alimentação, vestuário, porém devemos ser generosos em compartilhar nossos bens materiais e espirituais com aqueles que precisam. Entretanto, devemos reconhecer que os bens materiais são passageiros e não devem ser o foco principal de nossas vidas. O desapego nos liberta da ansiedade e da preocupação excessiva com as coisas materiais, permitindo que vivamos com mais leveza e liberdade. Finalizando, recomenda Emmanuel que cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã será visitado pela mão niveladora da morte
e possuirás tão somente as qualidades nobres. Desse modo, Emmanuel ressalta para que cresçamos em valores imperecíveis, para investirmos no desenvolvimento de valores internos e morais, pois são essas as que nos proporcionarão a verdadeira riqueza para o céu. Sigamos em frente, acumulando bens divinos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, estamos mais uma vez encerrando a nossa reunião pública com Teu amparo, com a Tua luz, com Teu amor nos envolvendo. Que possamos voltar para os nossos lares na Vossa santa paz, que os amigos espirituais nos acompanhem e nos protejam de todo mal. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Obrigado principalmente por sua existência em nossas vidas. Obrigado por esses ensinamentos que ouvimos aqui. Que possamos aplicar os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Porque não basta ouvir, temos que colocá-los em prática. Ajude-nos para que façamos isso. Fortaleça em nós a vontade, a fé. Envolva-nos, Senhor Jesus, com a sua luz, sempre. E obrigado por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus.